Olá, vocês! Vamos falar sobre livros clássicos. Gente, me deu uma vontade de falar sobre livros clássicos, porque acabei de ler um, estou lendo outro, ganhei outro, então eu quero falar de livros com vocês. E nada melhor do que falar sobre livros clássicos que eu percebi que eu tinha mais do que eu estava esperando quando eu fui descer eles aqui da minha estante, tá? Mas, se você é uma pessoa nova por aqui, seja bem-vinda. Normalmente eu faço vlogs, então já falando um pouquinho aqui com vocês também que já acompanham o canal, eu normalmente faço vlogs, eu sei, mas eu quero dar uma mudada no meu estilo de conteúdo, fazer vídeos estáticos aqui, conversando com vocês sobre algum tema e também fazer vlogs de um dia específico e não somente da semana, tá? Então nós vamos ter essas mudanças no estilo de conteúdo para melhor, tá, gente? Então assim, eu quero dar essa mudada para ficar um pouco mais, talvez, dinâmico, talvez mais intuitivo também, porque às vezes tem uma semana que eu não faço nada e aí eu não tenho tanto o que mostrar aqui para vocês também, tá? Então, vamos falar sobre clássicos hoje. Decidi começar falando com vocês sobre o primeiro que eu li, que foi Frankenstein, e eu simplesmente amei este livro. Eu acho que eu li ele em 2018, ou foi 2019, uma coisa assim, e eu lembro de ter amado muito, mas era uma época que eu ainda não grifava livros, que eu não marcava, sabe? Então, é um livro que eu tenho muita vontade de reler, porque eu gostaria de ter essas anotações, coisas assim específicas, mas é um livro que eu lembro de ter gostado muito. Eu tenho pouquíssimas lembranças assim de detalhes da história, mas eu vi a adaptação esse ano e eu posso dizer que eu gostei daquela adaptação, tá? Mas eu lembro também de ser um livro um pouquinho mais devagar, por mais que ele não seja muito longo. Essa minha edição aqui é da editora Ática, ele tem uma diagramação bem interessante, ó, não é super juntinho assim, mas eu lembro de ser um pouquinho mais arrastado, tá? Talvez o meu ritmo de leitura era outro, não sei, mas pra mim, na época, foi uma leitura um pouquinho mais devagar, tá? O próximo eu também já li, que foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu li esse livro, gente, por conta da série da N com E, que é uma das minhas séries favoritas, e a personagem amava esse livro. E aí uma vez eu comentei com uma amiga minha que eu tinha muita vontade de ler, por conta da série, e ela tinha outra edição e me presenteou com essa daqui, que ela tinha ganhado em algum clube de assinatura que ela tinha, sabe? Gente, eu amei esse livro, ele me acompanhou num momento bem importante da minha vida, então eu acredito que ele tem mais significado ainda pra mim por conta disso, sabe? Ele é também outro livro que eu não acabei marcando assim na época, mas eu tenho vontade de reler também para marcar essas questões que me marcam, né? Realmente significam pra mim, então tenho bastante vontade de reler ele, mas é uma leitura assim que eu gostei demais. Aqui a gente acompanha, né, a vida da Jane Eyre, é um romance de formação dessa menina que a gente vai vendo desde criança, e aí ela é órfã, vai passando por várias situações, e aí também tem a questão do romance, né, com o Sr. Rochester. Gente, que pra mim é um personagem, assim, com muitas camadas. Tem quem ama e quem tem odeia. Eu gosto bastante dele, tá? Outra irmã Brontë que tem na minha estante, gente, é a Emily. E essa capa aqui é uma atrocidade de feia, né? Eu ainda não li O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho essa edição aqui que foi da época da escola, que a escola dava esses livros. Eu não sei se esse aqui era para minha irmã ou se era para mim, porque antes a gente anotava os nomes aqui, mas essa aqui foi a edição que acabamos não marcando. Eu acho que eu ainda não li, gente, porque as folhas são brancas. Só que eu vou acabar dando sim uma oportunidade para ele, porque eu vi que saiu a adaptação com a Margot Robbie esse ano, e eu fiquei um pouquinho curiosa para assistir, e aí eu falei, talvez eu leia, né? Mas assim, não é a história que eu mais tenho vontade de ler, sabe? Eu não tenho tanta vontade de ler ele assim, mas eu acredito que é uma leitura bem válida, tá? Então, eu já vou ler sem grandes expectativas, entende? Mas eu lembro que na época eu até emprestei para uma amiga, ela gostou. Enfim, é um livro meio polêmico, pelo que eu sei. Uma vibe um pouco mais juvenil, gente, eu tenho aqui 2 livros. Esse aqui eu não sei se ele é tão conhecido, que é Heidi, a Garota dos Alpes. Esse aqui, gente, eu li e eu amei muito, sabe por quê? Porque teve um dia de sábado, assim, que estava passando um filme na televisão, ou a gente colocou um filme para assistir, eu e a minha família. E é muito difícil meu pai parar para assistir um filme com a gente, que ele não tem muita paciência. Só que estava passando esse filme, dessa adaptação desse filme aqui, desse livro aqui, eita.
E a gente amou, gente. A gente lembra de ter dado risada, sabe? De ser um livro, uma coisa bem gostosinha, assim, entre família. Eu gostei bastante, aí eu ganhei esse aqui depois de presente de aniversário. E eu gostei bastante dessa leitura, tá, gente? De verdade. É uma leitura mais leve, mais, assim, juvenil mesmo. Mas ainda assim, eu recomendo bastante, tá? E também ainda nessa vibe juvenil, que esse aqui sim é bem conhecido, né? Tem muitas edições, que é O Jardim Secreto. Ganhei eles dois juntinhos, tá? Por isso que eu estou mostrando. Li também O Jardim Secreto, só que eu acho que o da Rede me marcou mais, porque esse aqui eu quase não tenho lembrança, sabe? Mas eu acho que eu gostei. Eu acho. Eu lembro que eu gostei, assim, mas não foi nada que me marcou, que me impactou, sabe? Esse aqui eu tenho um carinho por ele e também tem várias marcações aqui de coisas que eu fui grifando do livro, assim, porque ele também é um pouco, assim, cristão, porque tinha algumas passagens sobre Deus, assim, que são bem bonitas. Então, esse aqui também me marcou um pouco por conta disso, sabe? Falando da mais maravilhosa do universo, da mais reconhecida, né, gente? Vamos falar sobre ela, né? Jane Austen. Não tem como falar de clássicos sem falar da Jane Austen, né? E eu tenho uma história aqui com a Jane, gente. O que acontece é que na minha primeira Bienal do Livro, lá em 2018, eu comprei essa edição de Orgulho e Preconceito despretensiosamente, porque eu sabia que era um clássico e todo mundo falava muito bem desse livro, e aí fui ler. E aí eu não gostei. Tipo assim, não foi que eu não gostei. Eu não consegui passar de 20 páginas na época que eu decidi ler este livro. Passou-se muitos anos, porque foi em 2018 e eu acho que eu li ele em 2024. Então passou-se alguns anos aí. E aí o que acontece foi que eu assisti a adaptação em 2024. E eu amei a adaptação. Falei, não, eu vou dar uma chance para esse filme, porque vai que eu gosto mais, né? Assisti o filme e fiquei obcecada, assisti umas 3 vezes naquele mesmo ano, e eu falei, bom, então agora eu acho que eu vou conseguir ler o livro, e eu fiquei apaixonada, gente, sabe o que é apaixonada? Apaixonada, eu simplesmente não conseguia parar de ler. Minha mãe estava viajando, eu estava com a minha irmã durante o dia, minha irmã nem me via direito, porque eu estava lendo Orgulho e Preconceito. Então, assim, para mim é uma, sabe, é um marco, porque se tornou, sim, tanto a adaptação quanto o livro, um dos meus romances favoritos. O filme, gente, eu assisto desde então, assim, já assisti pelo menos umas 10 vezes. Dá muita vontade de ficar relendo o livro, mas eu tenho outras coisas dela para ler, né, que também me interessam. Então, Orgulho e Preconceito, eu acho que ele me deu uma virada, assim, a mais a respeito dos clássicos. Eu já tinha lido aqueles e alguns outros aqui, né, que eu ainda vou mostrar para vocês, mas que me deu uma fagulha, assim, uma coisa de, eu acho que eu gosto de clássicos mesmo, hein? Foi Orgulho e Preconceito. Então, eu acho que teve um significado maior para mim, o Orgulho e Preconceito, tá? Aí, depois, eu adquiri mais 3 livros dela, que foi Razão e Sensibilidade, Emma e Persuasão. A Razão e Sensibilidade eu ganhei de uma amiga logo em seguida, assim, gente, que eu tinha terminado de ler, ela viu que eu fiquei muito apaixonada, aí ela tinha essa edição na casa dela e me deu, e aí logo em seguida li também. Eu gostei, mas não desbancou Orgulho e Preconceito, tá? E aí, mês passado, né, super recente, eu li Persuasão. Li Persuasão. Gente, gostei bastante, ele me surpreendeu, tá? Porque como Orgulho e Preconceito fez uma régua muito alta e Razão e Sensibilidade não foi tanto assim o que eu estava esperando, Persuasão me surpreendeu, porque eu estava mais ou menos pensando que ia ser na mesma linha de Razão e Sensibilidade, sabe? E eu gostei muito, muito, muito. Mas ainda assim, Orgulho e Preconceito é o meu favorito, tá? Eu não estou falando tanto sobre as sinopses dos livros, gente, senão o vídeo vai ficar assim com 1 hora, né? Mas aqui a gente acompanha a Anne, e ela tem uma família, assim, que é de barão, o pai dela é barão. E aí são de baronetes, nananã, e aí se espera de que ela vá casar com alguém de uma linhagem maior e tal. E aí ela se apaixona por um militar que ainda está começando na carreira de militar, né? E a família dela também está passando por uma queda financeira. E se espera, né, que ela tenha esse marido mais
assim, do alto escalão. Mas do nível dela, né? Vocês entenderam. E aí, só que ela se apaixona por esse homem, e aí o pai dela não aceita, e ela é persuadida a acabar com esse noivado, que eles sim tinham ficado noivos, né? E aí, passou-se 8 anos, eles ainda têm, assim, conexões, porque da família dela, da família do irmão dela, da irmã dele, quer dizer, então eles ainda têm ali uma certa relação, e eles são obrigados a conviver ali. E aí ele já está num patamar mais elevado ali da carreira dele, que é mais aceitável. E a gente vai vendo eles se reaproximando, e ela sendo cortejada por outras pessoas, ele cortejando outras meninas, né? Mas ambos sabem que se amam, né? Enfim, gente, é muito legal, gostei bastante. Enfim, Persuasão, de Jane Austen. E aí o outro que eu ainda não li é Emma. Mas assim, eu tô... ao mesmo tempo que eu quero muito ler todos os livros da Jane Austen, eu acho que são tão poucos, e aí me dá vontade de ir lendo só um por ano. Por mais que Emma já esteja aqui, eu não vou ler ele por agora. Eu provavelmente vou deixar ele pro ano que vem, para que eu vá consumindo a Jane Austen assim, bem devagarzinho, para que eu postergue essa finalização da obra de Jane Austen, sabe? Enfim, vou postergando, gente, mas é uma autora maravilhosa, assim, me surpreendeu muito, eu gostei muito de ter este encontro com Jane Austen, sabe? Agora eu vou falar do autor favorito da minha vida, tá, gente? E eu vou abrir aqui também para um diálogo. Vocês acham que todos os livros antigos são clássicos ou tem alguns autores que são clássicos? Porque, por exemplo, eu estou falando de J.R.R. Tolkien. Ele não é tão antigo quanto os outros que eu mostrei, por enquanto, mas eu dei uma pesquisada e já é considerado clássico, tá? Por isso que eu trouxe para cá. Mas eu não acredito que todos os livros dele sejam clássicos. Eu acredito que os clássicos sejam O Senhor dos Anéis, que é a minha obra, assim, é a obra da minha vida, gente. De falar, me dá vontade de chorar, assim, que eu não sei explicar o impacto que tem Senhor dos Anéis na minha vida, assim. É uma coisa bizarra, não sei explicar pra vocês. Então, temos aqui o meu favorito da vida, que é O Senhor dos Anéis, e também O Hobbit. Acredito que esses dois sejam os mais clássicos. Talvez o Silmarillion também esteja aqui nessa lista, poderia estar nessa lista, não coloquei, mas esses dois a gente sabe que é clássicos, né? Mas os outros, por exemplo, eu não sei se são considerados clássicos, sabe? Mas, gente, assim, o J.R.R. Tolkien é uma coisa, assim, inexplicável na minha vida. Eu não sei explicar para vocês o quão esses livros são importantes para mim. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu assisti também, como Orgulho e Preconceito, eu assisti a obra primeiro e aquilo me mudou, de alguma forma. Não sei explicar, me mudou e eu fiquei obcecada. Obcecada, obcecada, obcecada. Vim a ter essa edição aqui por meio de um amigo que se mudou para outro país, e aí está comigo até hoje, né? Ele falou que ele ia pegar de volta, mas ele não voltou, então é minha. Se ele voltar, o problema é dele, não vou devolver. É minha edição, mas eu não li por essa edição, ganhei o outro box da HarperCollins, então eu li por aquela edição, mas essa edição também tem esse significado para mim, né? Que foi um amigo que deixou para mim. Mas, gente, aí também tem o Hobbit, que dispensa falar da sinopse, né, gente? Que eu li, agora eu não lembro, eu li primeiro, tá? Realmente, eu li primeiro. E aí a minha edição também é da HarperCollins, todos os outros livros que eu tenho são dessas edições aqui de capa dura da HarperCollins. Então, fica aí o questionamento para mim, se todos são clássicos ou só esses específicos. Agora, alguns que eu ainda não li. Por exemplo, temos aqui o Diário de Anne Frank. Eu ainda não li, gente. Já tentei ler 2 vezes e simplesmente não vai pra frente. Mas, ó, tô aqui na página 22. Não foi pra frente. Não foi pra frente. Por quê? Não faço ideia. Mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Então, já dei uma pesquisada. Também é considerado já um clássico, por mais que seja do século passado, né, apenas. Este aqui, eu acho que eu não terminei, vou começar de novo,
tá? Que é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Do Kurt Vonnegut eu tenho mais 2 livros, e aí também fica nessa questão pra mim, de que se é só essa obra do autor que é um clássico, ou se todas são clássicos por conta do próprio autor, enfim. Mas esse aqui eu ainda não finalizei a leitura, eu lembro também de ter dado uma empacada ali, por mais que ele seja super fininho, tá? Então, dele eu terminei de ler o Café da Manhã dos Campeões, que eu recomendo bastante, eu gostei, tá? Mas eu não acho que é um autor para todo mundo, tá? Tem que ter um jogo de cintura ali para ler, porque ele é bem, assim, uma sátira, muitas sátiras. Esse autor é assim. Então não acho que seja para todo mundo. Vai ser maçante para algumas pessoas. Para representar as Crônicas de Nárnia, eu peguei apenas esse, tá? Porque eu ainda não li, gente. Eu tenho 6 livros. Falta apenas o primeiro, dessa edição aqui, da Martins Fontes. Eu ganhei de um amigo que trabalhava em editora e ele trouxe para casa, né? Eles deixaram ele trazer, só que simplesmente não tinha o primeiro. E aí eu não comprei o primeiro até agora. Vai chegar outra Bienal, ainda não comprei, porque eu lembro que na outra eu tinha procurado, mas dessa vez eu vou comprar, tá, gente? Vou achar essa edição da Martins Fontes e vou comprar o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, que é uma obra, assim, que eu tenho vontade de ler completa. Porque os filmes eu já gosto bastante, então acredito que a obra eu vou gostar bastante também. Ainda mais que essas edições mais pequenininhas, gente, eu acho que vai passar voando, sabe? Estes aqui todo mundo conhece também, que é 1984 e Revolução dos Bichos. Esses daqui, gente, esse eu li e esse eu não li, tá? Esse aqui eu ainda não li, muito por conta daquela questão de que eu fico pensando bem assim, meu Deus, será que ele é um livro muito arrastado? E eu fico com um pouco de medo de ler ele, passar muito tempo lendo, sabe? Isso me pesa um pouco na hora de fazer essa leitura. Mas eu amo essa edição que eu adquiri, tá? Eu acho muito bonita essa capa. Eu adquiri, assim, um pouquinho antes de virar domínio público, sabe? Eu gostei muito dessa capa, gente, do meu. Eu tenho bastante vontade de ler, mas é essa questão aí, de que eu fico, né, um pouco... Essa daqui, gente, eu não gosto tanto dessa edição não, tá? Mas eu comprei na época que eu achava bem baratinho, e ele é super curtinho, e aí eu li, né? Só que olha só essa edição, não recomendo muito não, tá? É bem juntinha as letras aqui. Não gosto, acho que atrapalha um pouco a experiência de leitura, tá? Indo nessa linha de leitura aí também de distopia, nananã, este aqui, gente, Admirável Mundo Novo, que é outro que eu também dei essa pesquisada. Gente, eu fiz uma pesquisa aqui para ver se alguns já poderiam ser considerados clássicos, tá? Na minha opinião, ele deve ser um pouco meio parecido ali com 1984, nessa coisa de ser um lugar meio bizarro, assim, um futuro meio doido, né? Porque, assim, ninguém é de ninguém, você tem que ficar tomando uma pílula ali, um negócio para parecer que você tá feliz. Você vive pelo seu trabalho, você não pode meio que se misturar com as pessoas do grau mais baixo. Assim, bizarro, tá? Enfim, mas você fica assim, olha só, que tem umas semelhanças ainda com o mundo atual, né? Muito bom, gente, gostei, tá? Então, é uma leitura super válida. Talvez não seja o livro que você vai falar bem assim, meu Deus, favoritado, papapá, mas é uma leitura super válida e eu recomendo bastante. Agora eu vou falar 2 nacionais, pois é, gente, você achou que não ia ter livros nacionais aqui? Tem sim, tá? Aqui, ó, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Quem acompanha os vlogs e viu ano passado sabe que eu não gostei muito. Não funcionou muito pra mim, achei muito arrastadinho, por mais que seja fino, não me cativou, enfim, em nada. Não gostei, mas acho que é uma leitura válida, né, porque todas as leituras são válidas, a sua experiência pode ser diferente da minha, e esse aqui pode se tornar o livro da sua vida. Não foi o que aconteceu comigo, infelizmente, comprei com bastante expectativa, tá? Esse aqui eu comprei com muitas expectativas. Muita vontade de ler, e acabou que não funciona tanto. Esse outro aqui, que é Capitães da Areia, do Jorge Amado, também ganhamos da escola, minha irmã e eu, acho que esse realmente é dela. Esse é dela. Era, né? Esse aqui, gente, eu juro pra vocês, eu não lembro se eu finalizei ele. Eu lembro de ter lido, mas eu não lembro de ter finalizado. Então, não considero que eu li. Porque eu não lembro o final, então acho que vou começar de novo em algum momento. Mas o que me recordo de ter lido, eu lembro de ter gostado, tá bom? Mas ainda não li, então fica aí talvez para ainda este ano, será? Capitães da Areia, mas do Jorge Amado eu tenho bastante vontade de ler Gabriela Cravo Canela. É dele, né? O governo dava livros, gente.
Quem perdeu essa época que o governo dava livros, gente? Olha só, muito legal o que eu achava. Enfim, esse aqui, ó, é Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes. Li, não lembro, sabe? Eu acho que eu li, mas também não lembro de nada, então vou considerar aqui que eu não li, tá? Então fica aí também para uma próxima leitura. É tão curtinho que pode ser uma das minhas próximas, né? Eu acho que eu vou colocar aí em algum momento, vai que eu me interesso por Sherlock Holmes, posso comprar aquele box bonito que é de capa dura, sabe? Acho que aqueles livros, gente, eu acho eles lindíssimos, tá? Está acabando, galera. Vamos falar da minha leitura favorita do ano passado. E com certeza, assim, tá pau a pau com Orgulho e Preconceito em questão de ser o clássico da minha vida, tá? Que é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse livro foi tão importante para mim no ano passado, eu não sei explicar para vocês, gente. Que livro perfeito. Faça assim que você nem vê, de verdade, ele é um deleite. E dizem que essa é a melhor obra do Charles Dickens, né? Então, eu tenho um pouco de medo de ler os outros e nunca chegar a me interessar tanto por uma leitura de Charles Dickens quanto eu gostei dessa daqui. Eu li isso muito rápido. Aqui a gente tem um romance de formação, que é a vida do Pipe, é esse menino que é órfão, ele vive com a irmã, que ele não gosta, tem um cunhado ali, que é uma pessoa que ele é muito afeiçoado, e em algum momento ali, ele é abençoado por uma pessoa que faz dele um cavalheiro, que vai dar grandes oportunidades para ele, e ele também é apaixonado por Stella, né? Então a gente vai acompanhando todas essas questões dele saindo ali da infância até a vida adulta, dele fazendo várias escolhas, e é isso. Não posso falar muito, porque só lendo aqui para entender mesmo, tá? De verdade, gente. Ai, que livro, que livro. Com certeza, ele, Orgulho e Preconceito, tá aqui, ó. Muito pau a pau. Ele é outro que eu tenho muita vontade de reler, mesmo que eu tenha lido ele apenas ano passado. Eis-me aqui uma leitura que parei este ano, mas não por conta que o livro não era bom, tá? Eu estava gostando, sim, muito da leitura de Ana Karenina, de Tolstói, but, gente, assim, não estava no momento para ler clássico. Foi o primeiro livro que eu decidi ler esse ano, então eu acho que não foi uma escolha tão precisa, tão certeira. Infelizmente, eu ainda não finalizei essa edição da editora Abril, que é bem antiguinha. Eu peguei num sebo, ele é dividido em dois, tá vendo? E aqui eu li umas 284 páginas, e são 300 e alguma coisinha. E tem essa outra edição aqui, né? Esse outro livro que é com mais umas 300 páginas também. Mas pensando que eu já tô quase finalizando esse, falta só mais um, eu estou pensando seriamente em voltar ainda este ano para essa leitura, tá? Porque era para ter sido uma leitura do ano passado, não é algo que eu quero levar também ainda para o ano que vem. Talvez eu retome ainda aí Ana Karenina, já que eu estou na onda dos clássicos, né? Penúltimo livro é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Gente, assim, só de ler a apresentação da Paula Alexandra aqui, me deu vontade, assim, de falar, oh meu Deus, eu preciso começar isso neste mesmo instante, sabe? De tão maravilhoso que foi. Ela falou um pouco sobre a autora, assim, e eu fiquei encantada, gostei bastante. E a trama desse livro muito me interessa, que é essa moça que pode ser considerada, assim, um pouco militante, vamos dizer, e esse rapaz que é o dono de uma empresa, então essa questão de que ela é contra os empresários, e ele é um empresário, e vai ter essa questão do gato e rato, que eles começam se odiando. Gente, é uma das minhas tramas de livro, assim, favoritas. Eu amo essa trama, tá? E aí, provavelmente, vai ter uma questão muito mais complexa, porque aqui é um livro um pouquinho grosso, né? Tem mais de 500 páginas e muito me anima a ler este livro aqui, tá? Ainda mais que essa edição é muito bonita, né? Olha só. E eu vi que é com a editora Wish, então é da Dark Side com a Wish. Eu vi aqui, ó. Depois que eu ganhei, tá? Então, essa época vitoriana muito me agrada. E esse aqui é mais um para essa minha coleção dessa época. Por fim, gente, minha leitura atual, que é Caninos Brancos, também foi um dos livros que eu pesquisei para saber se poderia ser considerado clássico, logo que ele é do começo do século passado, né, apenas. E assim, gente, aqui nós temos o Caninos Brancos, que ele vai ser pego pelo homem, né, e ele é um lobo que tem essa questão de saber se ele vai ser submisso ou se ele não vai ser submisso ao homem. Eu acabei de chegar nessa parte onde ele é pego pelo homem, tá? Então, que ele chama de bicho-homem. E aí,
não tenho tanto a dizer a respeito disso, mas a parte da introdução dele, que antes dele nascer, que a gente estava vendo a mãe dele vivendo na natureza, e depois um pouco da perspectiva dele, né, assim que ele nasce e tudo mais, eu estou gostando. Foram algumas partes aqui que me pegaram de surpresa, que eu fiquei um pouco, oh meu Deus, eu acho que esse livro não é exatamente o que eu estava esperando, tá? Talvez ele vai ser ainda melhor, né? E teve uma parte que eu escrevi, brutal, porque foi uma coisa assim que eu não estava esperando que eles iam descrever tão bem assim. E eu até li para minha irmã ontem e ela ficou assim, ó, chocada. Ela não estava esperando também assim como eu, sabe? Enfim, natureza, né, gente? O que a gente poderia esperar? Mas eu estou gostando. Eu achei bem interessante que o pano de fundo, eu ia falar plano. O pano de fundo é aquela corrida do ouro, na época assim do Canadá, na época da corrida do ouro. Eu dei essa pesquisada para entender um pouco, que é um momento que eu muito me interesso, porque eu acho que é um momento bem interessante assim na história da humanidade. Então achei bem legal que o pano de fundo dessa história aqui seja isso, tá? Enfim, esse aqui é o meu último clássico da minha estante e minha leitura atual também. Esse aqui é o meu pequeno acervo de livros clássicos, foi mais do que eu estava esperando, viu, gente? Realmente não tinha noção de que tinha todos esses, tá? Por mais que não sejam tantos assim. Me contem aí quais que vocês já leram, quais que vocês mais gostaram, quais que vocês têm vontade de ler. Comentem aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses livros tão maravilhosos, tá? Um beijo e tchauzinho!